Boa tarde, deputado Goulart. Boa tarde, Ailton. Boa tarde a todos os presentes. Primeiramente, parabenizar pela iniciativa, uma iniciativa, assim, sem precedentes para o nosso segmento. E, para mim, é um privilégio estar aqui apresentando essa palestra. Bom, eu vou falar de dados do setor, trazer um cenário, uma perspectiva... prefiro. Está meio confuso. Tá, prefiro também. Melhor, fico mais à vontade. Obrigado. Então, vamos começar por aqui. Isso aqui foi um dado conseguido junto à ACAD, e ela fez essa pesquisa através... Aqui na frente? Muito obrigado. Você vai ficar mais à vontade? Não, tá bom. Ok. Eu me fico mais à vontade mesmo aqui. Isso foi conseguido através do CNAE, da Receita Federal. Então, eu fiz uma tabulação mostrando todo o segmento de academias em todo o Brasil por estado. Estado número 1 em academias é São Paulo, 9.594. Percebe o abismo em relação ao último estado? Claro que eu estou considerando o DF como um estado só para efeito de estatística, mas o Amapá, em 27º, tem 64 academias. São Paulo, em primeiro lugar, tem 9.594. É mais do que o dobro do segundo estado, que é Minas Gerais, e 3 vezes mais do que o Rio de Janeiro. Enfim, é um dado, assim, impressionante. Se você fizer a soma do 9º estado ao 27º, ainda assim, São Paulo tem mais academias. Ou seja, é um indicador que existe uma concentração desse segmento, desse serviço, e que tem uma relação, assim, bem direta com o desenvolvimento socioeconômico do país. Bom, separando por regiões, região sudeste tem 50% das academias do país, 17.713. Então, já é também uma continuação do reflexo do desenvolvimento socioeconômico do país, como é que aparece claramente no setor de academias. A região nordeste tem 7.064 academias, representa 20% do mercado. A região sul, 5.919, 17%. Aí a gente tem que tomar um certo cuidado na comparação do Nordeste com o Sul, porque o Nordeste tem 20%, porém são 9 estados. O Sul tem 17%, com apenas 3 estados. Então, é uma ligeira nuance que é preciso tomar um certo cuidado. O Centro-Oeste, 3.109, com a inclusão do Distrito Federal, 9%. E o Norte, 4% somente de academias, 1.422. Enfim, aí o gráfico de pizza por região. Então, nota-se claramente que a região sudeste domina amplamente o segmento de serviços em academias no Brasil, com 50%. É um pouquinho mais do que 50%. E aí, em segundo lugar, vem o Nordeste, depois o Sul, Centro-Oeste e o Norte. Seguindo. Aqui eu fiz uma correlação que dividir o número total de academias da região pela quantidade de estados, porque aí aparece mais claramente a diferença do sul para o nordeste. Então, se você pegar a quantidade de academias da região sudeste e dividir por 4 estados da região, dá uma média de 4.428 academias por estado. Você vai para a região sul, você tem uma média de 1.973 academias por cada estado. Na região Nordeste, 785, na região Centro-Oeste, 777, e na região Norte, apenas 203 academias por estado. São 7 estados na região Norte, 4 na Centro-Oeste, incluindo DF, e 9 no Nordeste. Seguindo. Bom, trazer um dado da ACAD, que é a principal associação de academias do Brasil. Ela foi fundada em 1999. Ela hoje tem mais de 1.000 associados, está presente nos 25 estados mais Distrito Federal. Só tem um único estado que não tem associado ainda. Não é, Gustavo? Ainda. Então, ela vem numa expansão muito franca e a gente está muito contente de fazer parte desse projeto todo, dessa bela iniciativa.
e eu acredito que, em breve, ela vai chegar aos 2.000 associados, que sempre foi a meta inicial da atual diretoria, capitaneada pelo presidente Gustavo Borges. Geração de empregos. Isso, uma coisa difícil aqui é a gente conseguir dados. Então, essa minha apresentação foi um tremendo desafio, a obtenção de dados. Então, esse dado aqui é um dado por estimativa. Não é um dado que eu possa afirmar que tenha precisão. Por quê? Porque não há um dado concreto de quantas pessoas são empregadas nesse segmento no Brasil. Mas, se considerar 35 mil academias, que é o dado do CNAE, e você pega que a maioria das academias são academias de pequeno porte, uma academia de pequeno porte, ela emprega, em geral, 15 pessoas diretamente, você tem um dado de 500 mil pessoas trabalhando. Agora, pode ser que a média seja 30, e aí você tem 1 milhão de pessoas trabalhando. E isso nós estamos falando de empregos diretos, fora os empregos indiretos que ela gera. Então, é um segmento que pode ultrapassar, entre empregos diretos e indiretos, mais de 1,5 milhão de pessoas no país trabalhando. Não é assim leviano afirmar isso. É um dado por estimativa, baseado na minha experiência, porém, não há leviandade nenhuma nessa afirmação. Então, é um número assim, importante e significativo que o setor emprega hoje. Bom, aqui são dados da IRSA, rapidamente para ter o panorama da evolução desse mercado 2015 para 2016. O número de academias subiu de 31 mil para 34 mil, 15 para 16. 7,9 milhões de praticantes em academias para 9,6 milhões. E a receita de 2,4 bilhões de dólares caiu para 2,1 bilhões de dólares. Então, aqui vem um cenário que é crítico e que a gente precisa ter assim, uma boa compreensão do que está acontecendo. Poxa, ficamos contentes com o crescimento do número de clientes? Claro, porém o número de academias cresceu acompanhando esse número de clientes. De fato, o que ocorre hoje é um momento de muita pressão de todos os empresários, donos de academia, porque a competitividade está muito acirrada, a crise econômica do país reflete diretamente no segmento, isso traz uma queda no ticket médio. Então, em outras palavras, as academias baixaram os seus preços e o Brasil, por sua vez, tem uma escalada no seu aumento de custo dos seus insumos. Energia elétrica aí vem sendo aumentada regularmente, é um insumo de academia, a água, o gás, compras de equipamentos. Então, o momento é de uma pressão extrema, porque você vem reduzindo o seu preço para enfrentar a crise e a competitividade, para enfrentar novos players de mercado, porque um outro dado importante é que, antigamente, todas as academias elas operavam no mesmo modelo de negócio. Todos são academias que oferecem todas as atividades. Hoje o mercado é pulverizado. Você tem vários tipos de oferta. Quando você fala academia, define a academia. Pode ser um estúdio que fornece pilates, pode ser um grande centro de fitness com 6 mil metros quadrados, pode ser um sobradinho que tem meia dúzia de máquina oferecendo só musculação, pode ser o circuito que tem lá nas praias do Rio de Janeiro, na Orla. Há uma pulverização, uma briga, uma competitividade extrema, que faz com que, somado à crise, o aumento dos custos de serviço e os custos de insumo, o mercado todo está muito pressionado e precisando realmente de ajuda. Um outro dado importante também veio da fonte da IRSA. A média é de 278 clientes por academia. Olha, eu juro, eu não sei como sobreviver com 278, em média. Se isso é uma média, você tem que imaginar que existem milhares de academias que operam com 50, 60 clientes, 100 clientes. Como? Juro que eu não sei explicar esse número. Eu não sei como uma pessoa opera com 50 clientes, 60 clientes. E isso é impressionante e assustador.
Ou seja, o que nós podemos dizer? Que é um mercado, em sua maioria, composto por microempreendedores e pequenas empresas. Ao contrário do que a gente fica imaginando, o glamour das grandes redes, as grandes companhias. Claro que elas são fortes no mercado e estão presentes. Porém, quando você olha a base de dados, você vê que, para ter uma média 278, é porque você tem realmente, na sua maioria, pequenos empreendedores, microempreendedores, que compõem a maioria desse mercado. Não há dúvida ao afirmar isso. E, como muito bem o Ailton falou, né, foi gozado, porque na hora que ele falou dali, o perfil do professor empreendedor, eu me vi ali exatamente naquela coluna do meio ali, porque foi o que aconteceu na minha trajetória. Mas se você ainda pega a quantidade de pessoas que está no primeiro perfil, que é professor, eles precisam de ajuda, muita ajuda. Ajuda dos órgãos de instituição, ajuda para aprender a gerir e por aí vai. Dúvida zero. Bom, taxa de penetração, esse dado aqui eu busquei, a taxa do Brasil estava publicada na revista da ISA, 4,6, ou seja, somente 4,6% da população brasileira faz atividade física em academias. E aí eu cruzei um dado do número total de praticantes nos Estados Unidos com a sua população, Reino Unido e Alemanha. Então, olha só, a diferença entre a taxa de penetração da população que treina em academias do Brasil para a Alemanha, que é 12,2%, Reino Unido, que é 15%, e Estados Unidos, que 17,5% da população treina regularmente em academias. Ou seja, tem uma margem, um potencial bem grande aí, significativo, para expandir esse mercado. Bom, aí trouxe duas pesquisas que me chamaram muita atenção. A primeira essa é uma pesquisa do Pesquisa Nacional de Saúde, feita pelo IBGE em 2013. E o dado é estarrecedor: 82 milhões de pessoas nesse país têm sobrepeso ou são obesas. Só que a gente fala, e o que mais assusta em 2003, o índice era de 42%. Ou seja, aumentou mais de 15% percentual, próximo a isso, em 10 anos. E por que isso acontece? Isso acontece por conta da mudança do hábito das pessoas, da nossa população, que hoje se alimenta mal, a questão do fast food é séria, ou seja, as famílias hoje precisam que o marido e a esposa fiquem na rua trabalhando para melhorar a renda familiar, e aí cada vez mais se come comidas rápidas, prontas, e a gente não tem tempo mais para nada. Então, essa mudança do padrão alimentar contribui para o aumento da obesidade, somado à falta de atividade física, que, como muito bem falou o deputado Roman, precisa ser incentivada já desde da infância, para gerar o hábito, porque tanto a atividade física como a alimentação, é preciso que o hábito salutar seja gerado, seja incorporado no dia a dia das pessoas. E lembrando que a obesidade está associada à hipertensão e diabetes. Enfim, então, é um tripé assim que causa um dano à nossa população gigante: obesidade, hipertensão e diabetes. Outro dado que eu trouxe foi também do IBGE, da prática de esporte e atividade física, do PNAD, da amostra de domicílio em 2015. E é outro dado que impacta: 100 milhões de pessoas com 15 anos ou mais não praticam esporte ou atividade física. Representa 62,1% da população de 161,8 milhões de pessoas dessa faixa de idade. Ou seja, a maioria do adulto jovem no Brasil não faz atividade física. Não faz. É um índice de sedentarismo gigantesco. Ontem à noite, no Jornal Nacional, estava aparecendo um outro dado de um estudo latino-americano, que também apontou o sedentarismo em toda, não sei se era América Latina, enfim, ou seja,
O desafio que a gente tem pela frente é gigantesco. Só para fazer um encerramento. O desafio que a gente tem pela frente é gigantesco, porque é um setor que, na sua maioria, é composto por pequenos empreendedores e microempreendedores que precisam de capacitação e incentivo e ajuda, mas a gente também tem um potencial elástico enorme numa população que tem sobrepeso e não pratica atividade física e que isso pode reverter em mais qualidade de vida e saúde para a população, e isso aí sem dúvida nenhuma.